Nesta apresentação, vamos tratar do orçamento familiar. Os problemas de ordem financeira, eles são responsáveis por muitos problemas. Além da inadimplência, a pessoa pode ser levada ao estresse, que vai trazer outros problemas como doença, desavença em casa, briga com família, esposa e coisas dessa ordem. Agora, como resolver esse problema? O primeiro caminho, eu acho, seria as pessoas fazerem aquilo que normalmente não fazem. Primeiro, por falta de tradição. O brasileiro não tem uma experiência, não tem tradição com a realização de orçamentos. Ou seja, fazer um planejamento financeiro. Outra coisa, essa falta de hábito para planejamento decorre das altas taxas de inflação que nós tivemos no passado. Mas hoje é perfeitamente possível qualquer pessoa partir para fazer um orçamento. Então, como é que você poderia fazer isso? Primeiro, junta com a esposa, reúne com a esposa um belo dia e começa a relacionar todas as despesas da casa, começando por aquelas que são despesas fixas. Como, por exemplo, pagamento de aluguel, você vai começar pelas maiores, condomínio, despesas com pagamento de mensalidades escolares, problemas com planos de saúde, você vai relacionar tudo isso. Depois você vai partir para um segundo bloco, que seriam aquelas despesas, digamos assim, semifixas. Entre as semifixas, você poderia incluir todas aquelas despesas com gás, luz, telefone, etc., que você não sabe exatamente quanto vai ser no mês seguinte, mas você tem um parâmetro importante, que é aquilo que você gastou no mês anterior. Você vai levar em consideração aquilo que você gastou, de preferência faça a média dos últimos 3 meses, por exemplo. A partir daí, você vai relacionar as despesas que você tenha com prestações, por exemplo, de algum televisor que você tenha comprado, enfim, prestações com eletrodoméstico, prestações com carros, você vai relacionar tudo isso. Depois vem uma segunda parte, que é uma parte mais complicada, que é a relação das despesas que você tem com alimentação, basicamente com supermercados, feira, padaria, açougue. Obviamente você vai pegar como referência as últimas despesas que você teve. Em seguida, você parte para as despesas de transportes, ônibus, metrô, táxi, e se porventura você tiver carro, obviamente você vai relacionar quanto você gasta com gasolina. Claro, quantas vezes você enche o tanque por mês ou por semana, relaciona tudo. Trocas de óleo você vai fazer também. E gastos eventuais com conserto de carro, você vai deixar num item gastos eventuais. Em seguida, a partir do momento que se relaciona todas as despesas, pequenas despesas como estacionamento, até esmola, coloca tudo nessas despesas que são despesas variáveis. Logo em seguida, você vai cuidar daquelas despesas que nós podemos chamar de eventuais. São aquelas despesas que ocorrem uma vez por ano normalmente. Vamos cuidar do IPVA, do IPTU, ou alguma outra despesa como seguro, que ocorre normalmente uma vez por ano. Essas despesas você pode pagar à vista, pode pagar a prazo, né? Mas você vai considerar a parte. Feito isso, o que você vai fazer? Soma tudo. Em seguida, depois de somar tudo, você tem um gasto. Vamos imaginar que o total das suas despesas deu o equivalente a R$4.000. O que é que você vai fazer logo no mês seguinte, a partir do primeiro dia? Não o primeiro dia útil, a partir do primeiro dia. Você vai relacionar efetivamente todas as despesas que você teve. Todas. Pequenas despesas como estacionamento e até esmola você vai anotar. O que vai acontecer no final do mês quando você somar todas as despesas? Primeiro você vai ter uma surpresa, porque aqueles gastos reais possivelmente serão maiores do que aquele que você relacionou, do que aqueles que você orçou. E você, com isso na mão, já começa a ter uma ideia, se você necessitar, onde é que eventualmente você poderia cortar. E você fazendo essa relação de despesas durante 3 meses seguidos, eu acho que você não precisaria fazer mais. Você já tem uma ideia muito concreta daquilo que você gasta. A partir daí você pode administrar melhor, então, o seu orçamento.